Fala, gente boa. Bom, continuando o que eu havia iniciado, né, no vídeo anterior, né, ainda a respeito da nação indígena Xhokleng, tá? Assim como praticamente todas as nações indígenas que viviam aqui no que hoje é o Brasil, né, o Xhokleng, eles acreditavam que qualquer ser vivo, né, não só ser vivo, qualquer elemento da natureza, uma árvore, o vento, um rio, um lago, uma cachoeira, um bicho qualquer, ele tinha um espírito, né? Isso é o chamado xamanismo, né? A crença de que todos os elementos da natureza eles têm um espírito, né? Eles acreditavam no Xhokleng que cada animal ele tinha um espírito guia, né? Então, quando, por exemplo, acabei de caçar eu sou um índio, né? E eu acabei de caçar uma anta. Então, eu acabei caçando essa anta porque o espírito guia dessa anta me permitiu caçá-la, né? Porque o espírito guia dessa anta entendeu que era necessário que eu a matasse para saciar a minha fome, para que eu sobrevivesse, né? Vamos dizer assim, o espírito guia dessa anta, ele acabou se sacrificando em prol de mim, vamos dizer assim, né? Bom, um outro fato curioso ainda a respeito da cultura dos índios Xhokleng, né? É que eles enterravam os mortos, né? Os mortos eles eram enterrados com a cabeça voltada para o local, para a região onde o sol se põe. E além desse costume de enterrar o morto com a cabeça voltada para onde o sol se põe, junto com o morto também eram enterrados pertences íntimos dele, né? Geralmente arco, flecha, enfim. É? Atualmente, né, a última vez que a FUNAI ela fez um levantamento a respeito da população Xhokleng atual, né, foi em 2010, então já faz um bom tempo. Então, há 13 anos atrás, em 2010, obviamente, naquela ocasião, há 13 anos atrás, a população total de índios Xhokleng, né, era de 2.020 pessoas, né? Possivelmente agora, em 2023, esse número é bem maior do que há 13 anos atrás. Mas pelo último levantamento, repetindo, pelo último levantamento da FUNAI, era um pouco mais de 2.000 indivíduos. É um número bem reduzido, infelizmente, né? E aqui em Santa Catarina, né, a maior concentração de índios Xhokleng é aqui em Santa Catarina, principalmente em Porto União, que é a comunidade Quati. Caso eu não esteja enganado, essa comunidade Xhokleng, ela está localizada em um distrito de Porto União, que é Santa Cruz do Timbó. Caso eu não esteja enganado também, essa localidade de Santa Cruz do Timbó, ela foi um dos locais onde ocorreu a famosa, né, e triste Guerra do Contestado, que isso em qualquer livro do Brasil, tanto do Brasil quanto de Santa Catarina, vocês irão encontrar isso, né? Aquela guerra entre os caboclos, né? Entre a população local que vivia no que hoje é o meio oeste, a região meio oeste, Planalto Norte, de Santa Catarina, com as tropas do governo, né? Um confronto que ocorreu de 1912 até 1916. Mas voltando a falar sobre o que interessa, que são Xhokleng, né? Além dessa comunidade do Quati, em Porto União, em Santa Cruz, no distrito de Santa Cruz do Timbó, uma outra grande concentração de Xhokleng é na reserva indígena, na antiga reserva indígena de Duque de Caxias, que hoje, desde 1975, essa reserva indígena ela tem o nome de Reserva Indígena Ibirama. Tá? 70% dos índios que vivem nessa reserva, né, nessa comunidade, eles estão concentrados nos municípios de Doutor Pedrinho e de José Boatê. Essas cidades que eu estou citando, para quem não sabe, elas são cidades vizinhas a Ibirama. Ibirama, que não é muito longe de Rio do Sul, né? Fica na chamada na região do Alto Rio Itajaí, né? Ou Rio Hercílio, né? Alguns chamam alguns chamam de Rio Itajaí do Norte, outros chamam de Rio Hercílio, né? Enfim,
uma outra enfim, né? Uma outra grande concentração de Xocleng é justamente nessa região de Ibirama, principalmente nesses municípios que eu acabei de citar, que são José Boatê e Doutor Pedrinho, né? O curioso é que muitos desses índios, na verdade, não são índios, né? Ali tem muito mestiço. E o curioso é que muitos desses mestiços, eles são cafusos, ou seja, mistura de índio com negro. E esses negros eram justamente negros que viviam nas regiões onde ocorreu a Guerra do Contestado, né? Então há essa peculiaridade, né? A última vez que se contou, né, o número de pessoas que viviam nessa comunidade indígena, ali viviam isso em 97, portanto já há muito tempo atrás. Lá em 97 viviam 1.009 pessoas nessa reserva indígena, né? Antiga reserva indígena de Duque de Caxias, que foi criada em 1926 pelo então governador Adolfo Konder, né? E além dessas 1.009 pessoas que lá em 97 viviam nessa reserva indígena, havia ainda 20 famílias de Xocleng que se espalhavam entre Joinville, Blumenau e Itajaí, né? E famílias que viviam em regiões periféricas dessas cidades que eu acabei de mencionar, né? E bom, a respeito do Xocleng seria isso, tá? Bom, eu tinha falado dos bugreiros, né? Até vou mostrar uma outra foto aqui, melhor, duas fotos deles, né? Essa foto aqui, né? Tá? Essa é a primeira foto. E a outra foto que eu quero mostrar a vocês é essa foto aqui, ó. Se vocês separarem, tá? Tem um cara com um pano na cabeça, né? Esse cara com o pano na cabeça, bem estiloso, esse rapaz estiloso, tá? Que vocês estão vendo, o apelido dele ele era o Martinho Marcelino de Jesus, tá? O apelido dele era Martinho Bugreiro, tá? Então, o que eu acabei de mostrar, essas duas fotos, né? Que eu acabei de mostrar a vocês, são tropas de bugreiros. Mas, afinal de contas, o que era um bugreiro? Bom, bugreiro eram brasileiros, em alguns casos até imigrantes, e eram tropas que eram formadas esse número variava entre 8 e 15 homens, né? Geralmente era esse número, entre 8 e 15 homens. Como eu já adiantei, né, eram tropas, né? Então era uma espécie de milícias, né? Eram espécies de milícias que tinham um apoio oficial do governo, geralmente do governo da então província de Santa Catarina, e a função deles era justamente afugentar, em alguns casos, matar, né? Infelizmente, lamentavelmente, os índios, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, os livros de história pouco comentam. Se tornou muito comum o ataque de índios aos imigrantes. Esses ataques, basicamente, eles tinham três motivos. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é o fato dos europeus terem se apoderado de terras que há séculos pertenciam aos índios, né? E o segundo motivo era o roubo, o furto puro e simples, né? Então os índios eles acabavam roubando objetos de metal e armas que eram muito mais eficientes do que os objetos e as armas deles, né? E o terceiro motivo era a prática de vingança, né? Quando algum índio era morto por alguma tropa de bugreiros, então os índios, né, eles acabavam se vingando, né? Até tem um relato, até uma coisa até que eu quero ler a vocês, né? Que é um relato de um bugreiro, de um desses homens que tinha essa missão, essa infame missão de espantar e eliminar, vamos dizer assim, os índios, né? Então esse relato, né, ele é o seguinte, né? Pela boca da arma, o assalto se dava ao amanhecer, né? Eu já ia me esquecendo. Esse relato, tá, ele foi dado por um bugreiro chamado Ireno Pinheiro, tá? Era o nome do tal do bugreiro, né? Era algo que eu já estava me esquecendo, né? Mas continuando, tá? O assalto se dava ao amanhecer. Primeiro disparavam-se uns tiros. Depois passava-se o resto no fio do facão. Bom, aqui é uma parte aqui bem pesada, né? Não irei falar porque é capaz até do YouTube me dar um strike, né? Mas vou pular essa parte, tá?
Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças, né? Tinha que eliminar, né? Ele não usou o termo eliminar, é outra coisa, né? Tinha que eliminar todos, senão algum sobrevivente fazia vingança. Então, aquele motivo que eu disse ainda há pouco, né? Um dos motivos dos ataques indígenas, né? Quando foram acabando, o governo deixou de pagar a gente. A tropa já não tinha como manter as despesas. As companhias de colonização e os colonos pagavam menos. As tropas foram terminando. Ficaram só uns poucos homens que iam em 2 ou 3 para o mato, caçando e matando, caçando e eliminando esses índios extraviados. Getúlio Vargas já era governo, quando eu fiz uma batida, né? Possivelmente ali já nos anos 30. Né? Usei Winchester, aquela famosa espingarda, né, que todos sabem. Os índios estavam acampados num grotão. Gastei 24 tiros. Meu companheiro, não sei, eu atirava bem. Então, lamentavelmente, um episódio bem nebuloso da história, não só de Santa Catarina e de Joinville, mas da história brasileira, né? E da história mundial, né? De uma maneira geral, né? Obviamente tem mais coisas que eu quero contar a vocês, né? Só que isso é para o próximo vídeo, né? Então, até lá e um abração.